Bom dia, queridos irmãos, graça e paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz Dia dos Pais aos pais nesta manhã, que Deus abençoe cada um dos pais. Nesta manhã vamos fazer uma reflexão sobre o livro de Provérbios, o capítulo 16, vamos tratar dos versículos 1 ao 9. Para iniciar, gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, peço a sua misericórdia sobre cada um dos meus irmãos, que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre cada um deles, sobre seus lares, sobre suas famílias. Abra os nossos ouvidos e os nossos corações para a ministração da tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 9. Ao homem pertencem aos planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação do pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que os seus inimigos vivem em paz com ele. É melhor ter um pouco com retidão do que muito com injustiça. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. Hoje vivemos no meio de uma pandemia, o qual não temos certeza de quando termina, quanto tempo estaremos em quarentena, por quanto tempo estaremos confinados em casa ou estaremos longe da comunhão com os irmãos, não sabemos ainda. Muitos de nós fazemos planos para o pós-pandemia, muitas pessoas fazem planos também. Os planos podem ser procurar um emprego, trocar de emprego, estudar, perder o peso acumulado na quarentena, adquirir um bem, casar. Planejar parece ser uma palavra de ordem para o recomeço na pós-pandemia. No entanto, por mais que façamos planos, sempre nos limitamos à nossa condição humana. Embora possamos planejar, não podemos prever o amanhã. Não temos controle sobre a nossa vida, ou muito menos no tempo. O que garante que estaremos vivos nos próximos minutos ou no pós-pandemia? No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Nessa breve meditação de Provérbios, Salomão nos lembra que o homem sempre faz planos, mas é Deus quem realiza. O homem não pode fazer nada, pois ao final prevalece sempre os desígnios de Deus e não os planos do homem. O nosso texto começa dizendo: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. No versículo 1 se refere à iniciativa humana no pensamento e iniciativa divina do falar do homem. Esse verso ressalta tanto a necessidade quanto as limitações do homem. O projeto humano está sujeito ao governo divino. Os pensamentos e planos sábios dos homens, as preparações do coração, colocar o projeto no papel pertence ao homem, mas no final é o Senhor que realiza tudo conforme a sua justa vontade. No versículo 2 diz: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Deus sabe melhor que o ser humano o que realmente é bom. O Senhor avalia as motivações humanas por trás das palavras e atos, por meio da qual o Senhor determina o que aprovar e o que reprovar. No versículo 3 diz: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O termo consagrar na parte A desse versículo é uma palavra que significa entregar a Deus, aos cuidados de Deus, para que Ele faça como lhe prover. Confiar
nossas decisões a Deus nos libera da preocupação com as adversidades. Na parte B desse versículo, onde diz: seus planos serão bem-sucedidos, seus planos devem incluir Deus para que realmente haja sucesso. A soberania divina sobre os projetos humanos diz respeito tanto aos planos do homem como à sua execução. Versículo 4. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O versículo 4 nos remete à soberania do Senhor sobre os projetos humanos, nos versos 1 a 3. Nesses versos podemos ver como o Senhor abençoa a obra daqueles que confiam nele, incluir mesmo os ímpios como tendo sido feitos para o fim de julgamento. Assim como o faraó foi instrumento para o seu plano de libertação do povo de Israel e para a justificação da sua glória, também os ímpios, como um todo, estão sob sua soberania absoluta. Versículo 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Esse versículo refere-se aos que não confiam em Deus como orgulhoso de coração. E nesse versículo podemos ver como o Senhor trata estes. Lembremos que todos nós somos por natureza maus, egoístas e arrogantes. Cometemos os mesmos pecados dos demais homens. E o que nos torna diferente deles então? É tão somente a graça e misericórdia do Senhor. Esse versículo refere a pessoas que cometem abominações e diz que tais pessoas serão punidas. E como pode então esses encontrarem remissão para os seus pecados? Já no versículo 6 que vamos ler agora, mostra uma solução. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Como podemos entender esse versículo, se sabemos que não é por obras que o homem se salva? Esse versículo apresenta um remédio para o pecado passado e uma prevenção contra o pecado futuro. Lembrem que na época do Antigo Testamento, o processo de perdão para o pecador se dava por meio de sacrifício de animais e obediência à lei de Deus. Isso já apontava para o nosso Salvador Jesus Cristo, que viria para pôr fim aos sacrifícios, apresentando Ele mesmo como verdadeiro e único sacrifício pelo qual o pecado é expiado de uma vez para sempre. Então, quando o texto fala em misericórdia e verdade, se refere ao amor e aliança de Deus com seu povo e fidelidade aos mandamentos da sua lei. Versículo 7. Quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Quando Deus é por nós, até os inimigos se tornam amigos. O deleite de Deus para com o justo não tem limites, beneficiando não só o homem que teme ao Senhor, como também os amigos deste, e em certos casos até os inimigos. Este versículo apresenta uma esperança de paz entre Deus e os homens. Enquanto o homem anda em pecado e delitos, ele não tem paz, nem com Deus, nem com seus semelhantes. Mas quando este homem é reconciliado com Deus por meio da obra de Cristo, ele então tem paz com Deus e também com o próximo. A afirmação de que o Senhor se compraz nos caminhos de uma pessoa, ou seja, é o Senhor quem leva o pecador a render-se aos seus pés. Ele é quem torna o caminho deste homem agradável. Isto nos lembra o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que diz: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele mesmo tomou a iniciativa de reconciliar pecadores consigo mesmo, de usar a misericórdia com quem só merecia condenação. Ele encheu de bênção quem estava debaixo de maldição. Versículo 8. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. É melhor o crente viver com pouco e com esperança de vida eterna. Por isso o cristão deve entregar seus planos, projetos e sonhos ao Senhor, pois Ele abençoa aqueles que confiam nele. E a maior bênção é ter o Senhor em sua vida, como diz o Salmos, capítulo 73, versículo 25.
Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Versículo 9. Em seu coração o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O livro de Provérbios costuma falar em riqueza como recompensa da sabedoria e da virtude, mas a justiça é o verdadeiro tesouro. Portanto, meus irmãos, confiemos ao Senhor toda a nossa vida, projetos e planos. Se confiarmos no Senhor, seremos abençoados. Como diz no texto de Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras e serão confirmadas os teus planos. Deus prometeu estabelecer os nossos planos quando fazemos a sua vontade. Acredite, esta é uma promessa. Ele prometeu manter-nos à medida que confiamos nele e seguirmos os seus caminhos. Confia a ele os seus planos, pois ele é soberano e faz tudo conforme os bons propósitos. Que Deus abençoe cada um de vocês.